Bom dia, que bom e que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 9 de setembro. Hoje comemora-se o dia do administrador, o dia do médico veterinário e também o dia da velocidade. Parabenizamos a todos os administradores, a todos os médicos veterinários para que tenham pleno êxito na sua vida profissional. Mas eu chamo a atenção dos nossos amigos, internautas, telespectadores, pelo transcurso também do dia da velocidade. Se você não sabia, há também esse dia e hoje é o dia da velocidade. E nós chamamos a atenção para aqueles que são condutores de caminhões, os motoristas de automóveis de pequeno porte, os mototaxistas, todos os motoqueiros, para que nesse dia da velocidade eles aprendam a como devem dirigir seus autos sem exceder-se na velocidade. Porque muitos perdem a vida por causa de se excederem no momento em que estão dirigindo seus automóveis. Cuidado para que a sua vida não seja mais uma vítima do excesso de velocidade. Bem como aqueles que também dirigem alcoolizados e embriagados. Isso pode ser evitado quando você estiver dirigindo o seu automóvel, não também ser mais uma vítima do trânsito. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão para a nossa edificação, e você também, ao término deste programa, ouvirá um belíssimo hino para o seu enlevo espiritual. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por aquelas famílias que estão atribuladas, alguns enlutados, outros passando por dificuldade, desemprego, estão passando por alguma tribulação, estão lutando e convivendo com alguém da sua família, um ente querido que está enfermo, hospitalizado, para que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Portanto, curve a sua fronte agora e juntos oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia que o Senhor está nos concedendo, pela bênção que nós temos recebido da paz, da saúde, mas também te pedimos nessa hora por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão passando por dificuldades, tanto na área econômica, financeira. Abençoe as suas vidas para que eles sejam assistidos por ti, Senhor, diante das dificuldades pelas quais eles estão atravessando. É o que eu te oro e te peço mais uma vez agradecido, certo de que o Senhor está com os seus ouvidos inclinados, os teus olhos estão abertos, tuas mãos estão estendidas para abençoar agora cada telespectador, a cada internauta que está conosco, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior trazendo a primeira parte desta reflexão que eu creio vai ser profundamente edificante para a sua vida espiritualmente. Nós vamos compartilhar hoje o lamento da alma do apóstolo Paulo. Está expresso do verso 1 ao verso número 5, do capítulo 9, de Romanos. Capítulo 9 de Romanos. Vamos fazer a leitura, irmãos? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Muito bem, irmãos. Lembrando a todos que nós estamos nessa série da carta, ou da epístola do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, e chegando então no capítulo 9, nós vamos iniciar esse capítulo 9 nessa ideia de que do apóstolo Paulo, ele vai fazer então um lamento
Ele vai derramar o seu coração, né? Para a gente entender, então, por que ele está dizendo isso aqui, qual é o contexto disso aqui. Vamos então acompanhar. Lembrando, não é, também, que essa epístola de Paulo aos Romanos, ele tem direcionado respostas para os gentios e para os judeus. Os judeus, o povo escolhido por Deus, uma nação pequena, dentre tantas grandes nações. Paulo, então, aqui está respondendo a questionamentos, né, enviando essa carta para aquela igreja, a questionamentos tanto dos judeus convertidos como dos gentios convertidos como dos judeus também convertidos. Paulo, então, ele falou da realidade dos gentios, dizendo que todos estavam perdidos. E a sua religiosidade tosca demonstrava isso. O que era a religiosidade dos gentios? Pelo fato de eles não saberem quem era Deus, não ter então a revelação do culto, eles adoravam a natureza, os astros, eles adoravam tudo que eles pudessem então dizer que era um Deus. Na região da cidade de Éfeso, já ali na implantação da igreja de Éfeso, havia uma deusa que era adorada, chamada deusa Artemis. E ela era então representada por um pedaço de meteoro, um meteorito, né? um metal que havia caído, né? Um meteorito, e então pegaram aquilo ali e começaram a adorar. Então, isso era a demonstração dos gentios, o seu paganismo, né? O seu culto, porque eles não sabiam de fato a quem adorar, simplesmente, né, pelo fato de estar alienado de Deus. E, consequentemente, os gentios, né, eles não eram, então, indesculpáveis por não saber quem é Deus. E Paulo, então, deixa essa realidade. Mas, não só os gentios. Paulo, nessa carta, ele vai deixar claro que os judeus, mesmo que eles tenham recebido a orientação do culto, a revelação de quem era o Deus verdadeiro, as cerimônias para perdoarem os seus pecados, mas mesmo assim, Paulo vai dizer que eles também estavam perdidos. Porque aquele sacrifício do Antigo Testamento não era suficiente para aplacar a ira de Deus e para perdoar de forma total os seus pecados. Então Paulo vai dizer que mesmo esse povo sendo privilegiado por receber a revelação de Deus, por ter sido escolhido entre tantas das nações aqui na terra, mas eles não seguiram a revelação e se encontravam então perdidos. Paulo então chega à conclusão nessa carta, como já vimos, que tanto os gentios como os judeus, perdidos, isso quer dizer que estavam longe de Deus, condenados por causa dos seus pecados. Não havia então na face da terra nada que pudesse justificar, presta atenção nisso, não havia nada na face da terra que pudesse justificar o homem diante de Deus. Nada. Nada que pudesse o homem produzir justificaria ele diante da divindade, diante do Criador. Essa justificação, então, só viria em Cristo. Deus só aceita, ou aceitaria, então, qualquer pessoa, se essa pessoa estiver em Cristo. Sendo assim, essas pessoas que são aceitas em Cristo, pela fé, são justificadas e, consequentemente, são consideradas filhas de Deus e têm uma herança. Então, essa é a conjuntura da epístola do apóstolo Paulo até aqui. É isso que ele revela. Mas ainda mais, ele vai dizer que os filhos de Deus, e pelo fato de serem filhos de Deus, há um privilégio nisso. Por quê? Porque os filhos de Deus, em Cristo Jesus, eles fazem parte de um plano que Deus estabeleceu. Um plano redentivo.
E esse plano é manifesto justamente em Cristo Jesus. Então, para os que estão em Cristo, Paulo vai dizer que não há mais condenação. Ninguém pode, então, acusar o crente. Por quê? Porque ele já foi perdoado dos seus pecados, todos os pecados. Então não há mais condenação, ninguém pode acusar. Porque Cristo já os libertou. Mesmo que o pecado de Adão, trazendo condenação e contaminação a todos, um ato de justiça removeu a culpa e trouxe a vida a todos os que creem. Paulo então estabeleceu esse entendimento. O pecado então agora na igreja ou no crente, no eleito de Deus, não tem mais poder. Por mais que o pecado tenha reinado por um tempo, mas agora quem reina é a graça de Deus. E reina onde? Na igreja. A graça de Deus reina na igreja. Ela não reina no mundo, ela reina na igreja, nos crentes. Consequentemente, Paulo vai dizer então que cada crente foi liberto do poder do pecado e levado à reconciliação com seu Criador, resultando então na vida eterna. No texto que nós estamos hoje, Paulo então encerra um assunto e ele vai começar então outro assunto. Ele vai apresentar o seu sentimento pessoal. É um sentimento de tristeza. Essa tristeza por causa dos seus irmãos judeus, que não aceitaram a Cristo. Ele também vai apresentar que esses irmãos, ele chama então os seus compatriotas, os judeus, de irmãos de sangue. Ele está triste porque muitos não estão aceitando a Cristo. E ele vai dizer então que esses então são aqueles mesmos que foram privilegiados como nação de Israel, como povo que tinha a excelência entre outras nações, povo escolhido para receber a revelação e as bênçãos de Deus. No nosso texto de hoje, Paulo está declarando então o seu abatimento, a alma dele está abatida, sua tristeza. E ele vai dizer que essa tristeza, esse abatimento, está amargando o seu coração. Sentimento esse que não só ele sabe, o apóstolo Paulo sabe, porque é ele que está sentindo, mas ele coloca que o próprio Cristo e o Espírito Santo confirmam esse sentimento do mesmo. E ele diz, verso 1, veja comigo. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então percebamos, irmãos, que Paulo, ele evoca para si uma realidade que a gente não pode fugir ou fingir que não existe. Quem é crente não mente. Essa é a realidade que Paulo está colocando aqui. Ele não mente. O crente, então, ele tem em sua vida um princípio que é irrevogável. O fato de você ser de confiança. Se eu não minto pelo fato de ser crente, então todo crente é digno de confiança. Por quê? Porque a sua palavra sempre é verdadeira. Ele está então se dirigindo, né? Ele está falando que não mente, que o que ele vai pronunciar não é mentira, porque a sua consciência atesta isso, o próprio Espírito, e por ele ser cristão, ele não está mentindo, não é? Ele vai se dirigir então aos judeus que estão na cidade de Roma. Lembre-se que Paulo não está em Roma, ele não conhece a igreja de Roma, ele não foi lá, na verdade. Ele conhece os irmãos da igreja de Roma,
E ele envia essa carta porque ele quer o apoio de Roma para chegar até a Espanha, lembram disso? Então, ele sabe de judeus, compatriotas seus, que não aceitaram a Cristo ainda. E ele envia então, dizendo isso para aquela igreja, dizendo para aquela igreja, que o que ele vai dizer agora, que o que ele vai expressar não é mentira. E provavelmente os que estavam na igreja de Roma tinham questionado a Paulo sobre a sua intenção e a aceitação na igreja. Então a ideia é, eu estou em Cristo, e pelo fato de estar em Cristo, eu professo a minha fé nele, e isso me faz ser um filho de Deus, e como filho de Deus, não cabe a mim mentir. E para afirmar essa ideia, Paulo chama suas testemunhas, que são mais do que idôneas. Que testemunhas são essas? Um é a sua consciência, a outra é o Espírito e a outra é a pessoa de Cristo. Testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. E Paulo então finaliza a ideia aqui, e essa ideia que tem que estar bem firme no coração nosso. Eu sou crente, não minto, e a minha consciência, que é controlada pelo Espírito, testifica essa realidade. Então, outra coisa que eu queria lembrar, irmãos, é que Paulo era zeloso pela lei, e pelo fato de ser zeloso pela lei, como um bom judeu, ele perseguia os cristãos quando não era crente ainda. Na cabeça de Paulo, todo crente era um blasfemo. Todo crente, ele estava ofendendo Deus, por dizer que um homem que morreu na cruz romana, naquela vergonha, não poderia ser Deus. Mas Paulo, de um perseguidor, ele passa a ser então um pregador fiel desse Cristo. E dá uma buga a cabeça do povo, não é? E o pessoal fica confuso. E aí nós entendemos então, porque Paulo inicia o capítulo 9 com essa introdução, justamente dizendo isso: digo a verdade em Cristo. A ideia é mais ou menos assim: eu estou triste, Paulo vai dizer assim, eu estou triste por causa de vocês. Essa tristeza está a ponto de amargar o meu coração. Aí os judeus vão dizer, tu que perseguia os crentes e agora diz que é crente. É como se Paulo pensasse ou entendesse que os judeus, ao receber essa carta, não iam acreditar se Paulo dissesse que só estava triste. Aí Paulo teve que enfatizar primeiro, olha, a minha consciência testifica, o Espírito Santo, que não pode me deixar mentir, testifica, em Cristo Jesus, que o quê? E aí ele vai dizer, verso número 2, não é? Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. É como se Paulo disse, rapaz, acredite no que eu vou dizer, porque a minha consciência está testificando isso, e o Espírito também está testificando isso. Entenderam, irmão, a ideia? A ideia é essa que ele quer passar aqui. É que ele evoca... É tipo assim, é como se fosse no dia de hoje, o cara dizer assim, eu juro perante a Deus, não é? Que eu estou dizendo a verdade. Ele evoca uma testemunha que é infalível. Só que Paulo não está sendo um leviano, como muitos de nós às vezes somos levianos quando juramos. E Paulo não está jurando, ele está dizendo assim, olha, eu tenho testemunha do que eu estou sentindo na verdade. Amém? Provavelmente, então, os judeus iam pensar que ele estava sendo hipócrita, fingindo um sentimento por eles. E Paulo, então, expressa seu sentimento com os judeus incrédulos, aqueles que não aceitaram a Cristo. Então, pelo fato dos judeus não ter compreendido a Cristo, o Messias prometido, e assim não aceitado que Jesus era o cumprimento da promessa, e Paulo ter sido achado, então, esse Jesus, para ele, era triste ver essa realidade, e por isso a sua tristeza lhe causava dor no coração.
Então ele expressa um sentimento de dor, porque os judeus não estavam aceitando Cristo, que para ele era muito claro que era o Messias prometido no Antigo Testamento, que era o Messias prometido pelos profetas, que era o Messias prometido por Moisés, que era o Messias prometido por Isaías, enfim. Então doía na alma dele. A profundidade que Paulo tem da compreensão do Evangelho fez com que a sua alma doesse de tristeza. Diante dessa dor, que a revelação vai dizer que é incessante, é como se não parasse essa dor. É como se Paulo então estivesse num culto bem alegre, fosse dormir, no outro dia quando ele levantasse e pensasse nos judeus, mas rapaz, os caras não se converteram, ele se entristecia de novo. Era incessante essa tristeza. Paulo vai dizer algo que é característico de um crente, que entende a situação espiritual de quem ainda não é crente. Porque eu mesmo, ele vai dizer, no verso 3, na parte A, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Por que Paulo disse isso? Ele pensa que se fosse possível, ele se tornaria maldito para salvar os judeus. Essa é a ideia aqui. Porque eu mesmo desejaria ser anátema. Ele não pode ser maldito porque ele foi salvo, amém? Mas é a mesma ideia de Moisés, quando ele diz, se fosse possível, por causa desse povo, risque o meu nome do livro da vida. Não pode, não se risca o nome. Uma vez escrito, está lá, é garantido pelo próprio Deus, amém? Aí Paulo diz, rapaz, se eu pudesse ir ao inferno, no lugar de vocês, eu iria para que vocês se salvassem. Era essa a expressão de Paulo para com seus compatriotas. Ele continua na parte B. Separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. E aí fica claro que ele está se referindo aos judeus, não é? A nação judaica, a nação de Israel, e que essa nação de Israel que não se converteu, eles estão padecendo por eles. E chega ao ponto então de querer também se separar de Cristo por amor àquele povo. Ele sentia de fato a dor de ver o seu povo, os judeus, ainda na cegueira que um dia ele estava. E provavelmente aqui, ele não só pensava nos seus compatriotas, mas eu entendo por implicação que ele estava pensando na sua família também, que era judeu. Lembre-se que Paulo era da tribo de Benjamim. Dentre de todas as 12 tribos, Judá e Benjamim foram as duas tribos que mais foram fiéis a Deus. É tanto que o cativeiro babilônico ele só vem depois de um tempo para Judá. E Paulo era da linhagem de Benjamim. Era um sentimento muito forte. Então ele pensava na sua família, na sua descendência. Paulo expressa um amor aqui a ponto de pensar em ir para o inferno, como eu disse a vocês, no lugar dele, se fosse possível. Então, podíamos perguntar, por que Paulo sentia essa dor para com seus irmãos segundo a carne? A gente podia fazer essa questão, né? Por que Paulo está assim? Por que ele está tão angustiado, sofrendo essa dor por causa dos judeus, por causa dos israelitas? E aí eu entendo que a resposta vai estar no versículo 4 e no versículo número 5. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, mas vamos ficar devendo. Amanhã você está convidado. Digo segunda-feira, você está convidado a continuar conosco. Se você quiser visitar a nossa igreja, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos culto aos
aos domingos pela manhã, estudo bíblico, escola dominical. Às 18 horas temos culto divino. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família. E às quintas-feiras nós temos culto de doutrina. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Eu espero que você esteja conosco. Igreja do Calvário, como dissemos, está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. Faça-nos uma visita, o que muito nos honrará. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir. Bem calma agora. As ondas atendem ao teu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar. A ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e o mar. Pois todos ouvem o teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Mas gozar, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma, implora, vem me acudir. De mal que me cobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. Todos. As ondas atendem ao teu mandar. Sossegai, e seja o encapelado mar. A ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. Todos. As ondas atendem, todos de pé, meu mandar. Sossegai, e seja o encapelado mar. A ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e o mar. Pois todos ouvem o teu mandar.